Oi, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica falando aqui. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a resolução de uma questão bastante comum em ciências, vamos dizer assim, física e química, né, para colégios técnicos, que é quando a gente coloca o balão numa boca de garrafa, né, e vê o que acontece quando você coloca ele na água quente, na água fria, ou se você coloca alguma substância dentro da garrafa e faz alguma reação química ali dentro. Dentro dos vídeos, pessoal, eu faço conexões entre questões similares, porque você aprende muito melhor quando você faz analogia entre questões. Quando você vê como aquele assunto pode ser abordado de uma maneira mais química, de uma maneira mais física, etc. Essa é a base do nosso curso Física e Química para Colégios Técnicos. Eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma olhadinha. Nesse curso a gente resolve quase 700, você tem noção do que eu estou falando para você? Quase 700 questões em vídeo, tudo explicado nos mínimos detalhes, aliando teoria, prática e muito exercício. Você precisa exercitar, você precisa ver as diferentes vertentes que aquele tipo de assunto pode cair na prova. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um rapaz, né, que ele passou em medicina, e aí ele contou as técnicas de estudo dele. Ele falou assim, eu fazia questões, assim, aos montes, porque chega uma hora, gente, que não tem como a banca examinadora, especialmente num concurso de 9º ano, ela inventar mais nada. Quando você vê muita questão, você vai chegar lá e vai se deparar com alguma questão que você já viu antes. Não tem como existir uma criatividade tamanha que eles vão inventar coisas totalmente diferentes, né? Então, as questões, elas são assim, elas são misturadas. Pega uma coisa aqui que já caiu em alguma questão e outra lá. Por isso que a tática de estudar por questões, mas olha só, quando eu falo estudar por questões, eu falo estudar com questões com estratégia. Se você pega para estudar para questões, mas você não sabe resolver, você tem que ficar parando o seu estudo para ir caçar no Google a resposta daquela questão. Primeiro que você não vai achar a maioria delas. Segundo que, aí você olha o Google, aí vem o Instagram, o WhatsApp, te distrai e você acaba com o seu tempo de estudo. Ou seja, se você quer estudar de forma eficiente, você precisa de um bom material de amparo. E a resolução das questões é o mínimo que você precisa. Agora, questões resolvidas em vídeo, comentadas e trazendo a matéria para você, aí, meu filho, é um negócio assim, ó. Quem dera se na minha época tivesse um material desse para eu estudar, né? Com toda certeza eu não teria dado as manotas que eu dei na minha época de estudante, mas enfim, né? Graças a Deus hoje a gente pode trazer para vocês esse material completamente otimizado, estratégico, separado por assunto, resolvido em vídeo. É coisa assim, ó, é fino de garagem, né? Então, se eu fosse você, não perdia tempo com esse estudo prolixo que você tá tendo aí, ficar fazendo resuminho, não cai resumo em prova, o que cai são questões e você precisa chegar lá com os anticorpos, beleza? Então, bora para essa resolução? Colocou-se um balão de festa na boca de uma garrafa de plástico, contendo apenas ar à temperatura ambiente. Então, na garrafa só tem ar, tá? Posteriormente, o conjunto garrafa e balão foi imerso em uma água previamente aquecida. Então, aqui tem água quente, né? E aí você verifica que após algum tempo, acontece o enchimento parcial do balão, conforme o esquema abaixo. O que é correto afirmar sobre o aquecimento representado na etapa 2? Observe que isso aqui cai uma questão praticamente idêntica e também era do Colune, se não me engano. Se eu lembrar onde que tá, não tá nesse capítulo. Eu coloco aqui, falo qual o capítulo para vocês darem uma olhadinha lá e relembrar essa questão. Se não me engano também, na outra questão, tinha envolvido reação química, porque falava que ia colocar bicarbonato de sódio, se não me engano. Tem várias de balão por aí, né? Mas, enfim, se eu não estou enganada, era uma que tinha reação química. Mas essa aqui não tem nada de reação química. Você está colocando aqui dentro da água. O fenômeno que acontece aqui é totalmente físico. Então, o aquecimento provoca uma reação química produzindo gás? Não. O gás que está aqui é simplesmente o ar que está dentro da garrafa, tá? Ela desloca todo o ar contido na garrafa para o balão. Aqui dentro você acha que criou um vácuo, não tem ar nenhum mais? Não faz sentido, né? Deslocar todo o ar para cá. O que acontece é o seguinte, ela vai usar todo o ar, né? Vai usar todo o espaço, digamos assim, todo o volume que traz nesse pedaço da bexiga aqui, ó. Né? Tipo assim, equilibrando, né? Vai distribuir, é isso, a palavra é distribuir, tá? O gás, o ar que tá aqui no volume completo. Aqui antes ele estava mais só nessa parte, agora você distribui ele melhor,
tá? Então você desloca ele, mas não todo ele para cima, senão aqui você ia ficar sem ar nenhum, ia criar um vácuo, né? A garrafa ia ficar até comprimida, assim, ó, toda amassada. Não faz muito sentido, não, né? Mas mesmo que você não pensasse dessa forma, vamos ver o resto, tá? Ela aumenta o tamanho das partículas constituintes do ar. Eu já falei que isso aqui é uma pegadinha muito comum. Quando você tem as moléculas assim, né, por exemplo, de ar, e aí eles aquecem, eles gostam de colocar umas bolotonas assim. Toda hora isso acontece. Eu já falei com vocês, não existe isso. As moléculas não mudam a geometria delas. O tamanho, a forma delas não muda só porque você aquece, tá? Então aqui, ó, não. Tá? Diminui a densidade do ar contido no conjunto. Vamos pensar o que é densidade. Densidade é massa sobre volume, certo? Você está aumentando o volume de ocupação desse ar, porque agora ele vai poder entrar para dentro da bexiga, não é? Pensando assim. Então você aumentou o volume. A massa de ar, quer dizer, a quantidade de ar é a mesma, porque está tudo vedado aqui. Não pode entrar mais ar no sistema nem sair. Como isso aqui é constante, então pensa o seguinte, já ensinei para vocês a fazer essa análise, né? Se é direto ou se é inverso. Se você aumenta o denominador aqui, aqui você diminui, ó, ok? Porque são inversamente proporcionais. Quando uma coisa está de um lado da igualdade, a outra está do outro, uma está em cima, a outra está embaixo, a gente fala que é inversamente proporcional. Ou seja, sim, a gente diminui a densidade do ar, porque agora ele está ocupando um espaço maior, então ele fica, digamos assim, menos denso, né? A densidade dele fica menor. Ok? Então, a resposta correta é a letra D. Agora, olha só o que acontece, né? A gente coloca e aqui enche de ar. Se você retira a garrafa, o ar que está aqui vai resfriar e aí vai voltar para o estado normal. Então, se você jogar ele na água fria, né? A garrafa na água fria. Ok? Então, é isso aí.